Queridos irmãos e irmãs, nós estamos no mês de agosto, mês vocacional, mês em que nós somos convidados a refletirmos e rezarmos um pouco mais sobre as vocações e as diversas vocações que existem, e também a descobrirmos qual é a nossa vocação, qual é o nosso chamado, qual é o chamado que Deus realiza na nossa vida. E por isso nós nos alegramos em sempre contar com as orações, em contar com os corações generosos que dobram seus joelhos e que rezam por cada um de nós. Durante esse mês, nós podemos meditar os diversos tipos de vocações. E esta semana, especificamente, nós estamos rezando pelas vocações à vida consagrada, à vida religiosa, dedicando sua entrega ao serviço do reino de Deus. E aí, como que funciona isso? Como que é esse chamado? Como que Deus convida a cada um de nós? Por isso, irmã, como que aconteceu o seu chamado? Como que isso se deu na sua vida, na sua história e na sua caminhada? Boa noite, eu sou a irmã Andréia. No meu caso, aconteceu bem criança, eu tinha 6 anos, então foi meu primeiro sentir mesmo que eu queria ser religiosa, mas até então eu não sabia como que eu poderia ser, porque muito criança, né? Mas aí eu tive sorte de encontrar um padre que me ajudou e me convidou para mim fazer uma experiência, mas até então minha mãe não deixou, né? Muito criança. Mas assim foi a minha experiência, a primeira fase da minha experiência. E você, como que foi? Muito interessante, irmã. Um pouco parecido também com a história da senhora. Desde criança eu sempre senti o chamado, a vocação, e decidi então trilhar esse caminho vocacional. Conversei com algumas pessoas próximas, e aí elas foram me orientando. Ir até o padre, conversar com o pároco, e aí assim, sempre recebendo essas orientações para mais tarde entrar no processo formativo e amadurecer a nossa vocação. E depois eu entrei no seminário e com a graça de Deus nós estamos caminhando. Mas assim, irmã, antes de você trilhar esse caminho vocacional, você já atuava na comunidade? Como que era? Como que isso funcionava? Para ser sincera, quando eu era pequena, minha mãe me levava na igreja, só que depois virei adolescente e fiquei rebelde. Então eu não tinha assim contato na igreja. As minhas irmãs tinham, eu não. Mas a primeira vez, depois de adolescente, que eu fui na igreja, eu pedi o batismo. Isso porque eu já estava com 22 anos. Então eu já cheguei e pedi o batismo. A partir desse momento, aquele ardor que eu sentia voltou. Então começou a me incomodar muito. Mesmo assim, passou um tempo ainda eu empurrando ainda com a barriga, mas chegou um tempo que não deu mais. Eu tive que dizer sim. E você? Já foi criado numa família religiosa ou deu alguma situação assim para você entrar no seminário? A gente costuma dizer que todas as experiências que a gente viveu antes do seminário sempre nos edificaram e continuam a nos edificar, porque a gente está no seminário, mas a gente também está inserido na realidade, porque Deus nos convida na história, né? Na nossa vida, na nossa caminhada, no nosso dia a dia. Então, antes de entrar no seminário, também tinha minha vida de comunidade, a gente ia para a igreja, sempre participava, rezava junto, e tudo isso também ia despertando cada vez mais a minha vocação, até eu decidir, então, entrar no seminário para amadurecer essa ideia, amadurecer essa vocação. Mas assim, irmã, hoje a senhora está continua trilhando esse caminho. Como que a senhora alimenta a sua vocação a cada dia? Porque a gente dá sim lá atrás, mas também a gente continua a dar sim todos os dias. E esse sim, como que a senhora faz? Como que a senhora se alimenta na sua vocação diariamente? Olha, é o amor que eu tenho por Deus, que me dá força, e eu saber que todos os dias vai ter alguém lá fora que está precisando de mim. Então isso me faz eu sentir cada vez mais viva na minha vocação. É saber que eu posso servir, que eu posso ser útil a alguém.
E as minhas orações com Deus. Como você disse, às vezes a gente, né, diz um sim, mas depois a gente começa a ter, né, aqueles altos e baixos na vida. Mas eu costumo dizer o seguinte: se todos nós tiver esse altos e baixos, a gente vai se tornar uma religiosa, um padre, muito melhor do que se a gente não tiver. Porque é nessa dificuldade que a gente cresce e que a gente reconhece que lá fora existem pessoas que estão necessitadas da gente. Então, é esse sentido que eu trago na minha vida. Que todos os dias lá fora tem alguém que está precisando de mim. Então, quando eu acordo, tem alguém precisando de mim. Então, com as orações, é assim que eu me mantenho firme na caminhada. E você, como que mantém seu vigor nessa caminhada religiosa? Às vezes as pessoas costumam falar assim: nossa, deve ser muito difícil a caminhada vocacional de uma freira, de uma irmã, de um seminarista. Mas, gente, dificuldade a gente vai encontrar em tudo quanto é lugar. Se você quiser ser médico, você vai ter as suas dificuldades. Se você quiser ser engenheiro, você também vai ter as suas dificuldades. Mas o importante é aquilo que está no íntimo dos nossos corações. Acredito que isso nos alimenta, porque se é o próprio Deus que chama, Ele nos capacita, Ele nos orienta, Ele nos ajuda. E essa certeza a gente carrega no nosso coração. E aí na Santa Missa, nas orações, na intimidade com o Senhor, no aprendizado que a gente vai buscando a cada dia, a gente então vai se alimentando a nossa vocação através da Palavra de Deus, através daquilo que a Igreja proporciona para cada um de nós, e assim a gente vai respondendo sim a cada dia. Então tudo isso nos edifica. Não esquecendo que a minha formadora é a irmã Santana, né? Quando eu cheguei aqui em Biraçu, estava com bastante dificuldade, mas a irmã Santana é uma formadora assim, firme, né? É sim, sim, não, não. Então eu cresci muito com ela. Aí eu tive a sorte de vir parar aqui, tá, junto com o Dom Décio também. Então, assim, o meu crescimento, graças a Deus, está sendo muito bom. Então, eu agradeço a todos pelas orações e continuo, porque a igreja está precisando de vocações religiosas, está precisando de vocações também sacerdotal. Então, esse momento não é só esse mês, é o ano todo nós estamos precisando. Muito obrigada. É isso mesmo, gente. Continue rezando por nós, pela nossa vocação, pelos seminaristas de nossa diocese, por todas as pessoas. Se você conhece algum jovem que tem esse interesse, pede para ele procurar o seu pároco, ter esse contato para fazer esse caminho de discernimento. E aí, gente, muitas pessoas fazem parte dessa nossa história, seja as pessoas do passado, sejam também as pessoas do presente. Dom Décio, por exemplo, que me concedeu o sacramento da crisma, também foi uma pessoa muito marcante na minha vida, na minha história. Porque no dia que eu recebi a crisma, foi um dia assim, muito forte, muito bonito. Ali eu pude perceber o chamado. Então, minha gratidão também a Dom Décio por essa oportunidade da gente estar aí trilhando esse caminho. Graças a Deus e a nossa mãe. Então, continue rezando por nós, pela nossa vida e pela nossa caminhada. Muito obrigado.